Apocalipse 19, versículos do 6 ao 8. Enquanto lemos, lembremos que estamos lendo a Santa Palavra de Deus. Diz assim, irmãos: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa leitura. Agora para a segunda epístola do apóstolo João, no livro da Bíblia, segunda epístola de João. Vamos ler essa saudação inicial, esse prefácio, os versículos de 1 a 3. Segunda epístola de João, versículos do 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Esse é o texto da pregação nesta noite. Vamos orar, irmãos, pedindo a iluminação do Senhor nesse momento da pregação. Oremos. Amado Deus, obrigado porque podemos louvar o Teu nome e podemos também ler a Tua santa palavra nesta noite. E rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito no entendimento desse texto. Possamos ser edificados, corrigidos, exortados, fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Assim, ó Pai, pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, possamos estar reverentemente atentos a Ti e nos protege em corpo e alma nesse culto, Senhor. Nos livra do mal, nos ajuda, ó Deus amado. Possamos estar guardando a Tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta carta, o apóstolo João, ele já está com a idade avançada, ele está velho. Inclusive, ele já era conhecido pelas igrejas da Ásia, muito conhecido, ali da região da Ásia Menor, hoje possivelmente a atual Turquia e outros locais. Ele foi um dos últimos apóstolos a morrer. Ele morreu bem velhinho, em Éfeso, possivelmente. Inclusive, a tradição diz que ele sofreu algum atentado, em um tacho de azeite, de óleo, mas saiu ileso. Ele é um grande autor de muitos livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas e também o livro de Apocalipse. Então perceba que ele tem uma participação, muito grande no escrito do Novo Testamento. Ele é conhecido como discípulo amado. O discípulo amado, como ele era chamado, nesta carta agora ele está demonstrando amor. Demonstra amor por uma senhora que estava espalhada, possivelmente por causa da perseguição. E essa senhora tinha sido também assaltada por muitos falsos ensinos no seu seio, na parte interna da igreja. Muitos mestres que diziam que tinham amor, mas negavam a verdadeira doutrina. Amor, e ensinavam até mentiras dentro da igreja. Uma das principais mentiras no contexto desta carta é que Jesus Cristo não poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo.
Porque a natureza humana é material, e as coisas materiais, conforme a cultura daquela época, o ensino até filosófico, são ruins, é pecaminosa. O espiritual jamais poderia se unir com o material. Então, o ensinamento que eles receberam dos apóstolos, inclusive João no seu evangelho, que diz que o verbo se fez carne, o evangelho de João 14, e habitou entre nós, seria uma farsa, seria algo mentiroso. Então esta carta é dirigida para esta senhora e seus filhos, e que eles deveriam permanecer na verdade que eles tinham ouvido, e no amor, que sempre esteve, João diz aqui, e estará com eles, para sempre. Ou seja, até o dia da eternidade. Amor e verdade não vão se separar desta senhora e seus filhos. Esta carta começa com a gloriosa saudação, destacando principalmente as ricas bênçãos que temos decorrente da Trindade. As bênçãos vindas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decorrente da obra de salvação que o Pai planejou, que o Filho executou e que o Espírito Santo aplica no coração desta senhora eleita. Então, Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo são destacados aqui também. São anúncios benditos, destacando a graça, falando sobre a graça de Deus, a misericórdia e a paz que eles receberam, e nós também, e desfrutamos todos os dias por causa da pessoa e obra de Jesus Cristo. E ele quer enfatizar aqui no verso 3, no versículo 3, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Interessante, que ele bota entre vírgulas, o Filho do Pai, o Filho do Pai, enfatizando de fato que Cristo é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E ele disse, serão conosco em verdade e em amor, todos os dias. Assim, nesta noite, ouçamos a palavra de Deus com o seguinte tema, uma gloriosa saudação. Veremos 2 pontos, feita por um senhor, segundo ponto, recebida por uma senhora. Meus irmãos, a carta de fato não traz o nome de João o apóstolo, não traz, nem a quem foi destinada, mas veja que o autor começa dizendo que ele é o presbítero. Pedro faz isso também em sua epístola, segunda epístola. Pedro vai falar sobre que ele é presbítero com eles. Quando for escrever aos presbíteros da igreja, Pedro se identifica como presbítero. A diferença, irmãos, é que a palavra presbítero, quando se refere no Novo Testamento a um ofício, é geralmente escrita no plural. Presbíteros, aos presbíteros. Aqui ela está no singular. E ainda tem um artigo que está especificando bem este nome presbítero. Portanto, pode trazer a ideia de que os destinatários já estavam familiarizados com esse título, com este nome. Conheciam ele. O título presbítero nesse texto revela mais a autoridade e até a idade. Alguém que já está velho, o ancião. Olha, quem está escrevendo aqui é o ancião, é o velho. João, um homem que teve tanta experiência na vida cristã e com a igreja do Senhor e com o próprio Jesus Cristo. Quantos problemas ele já não experimentou na caminhada com o povo de Deus. Mas aqui, no fim da vida, vamos assim dizer, ele está escrevendo esta carta a esta senhora. Então o título presbítero nesse texto revela mais autoridade e a idade do que de fato a função de presbítero. A maioria dos estudiosos entende que este velho, este ancião, seja o apóstolo João. Inclusive eu também defendo esta ideia. Porém ele deixa claro aqui, meus irmãos, que o seu amor por esta senhora e seus filhos, isso é uma coisa interessante, porque ele usa a linguagem senhora e seus filhos. Ele diz, eu amo na verdade, e não somente eu, não somente ele, mas todos os que conhecem a verdade. Que coisa! Como alguém pode escrever uma carta como algo pessoal para uma pessoa? Será que é uma pessoa? E de forma particular diz que ama, e todos que conhecem a verdade amam também esta senhora. Será que é uma senhora que estava precisando ouvir palavras de encorajamento, que estava velhinha, ou algo nesse sentido? Mas veja, meus irmãos, se ele não amasse esta mulher, ele não iria se preocupar em escrever com ela.
é uma carta para ela e seus filhos. E é importante observar que não é um amor cego, não é um amor de palavras, nem movido pelo sentimentalismo, mas um amor que tem como estrutura, como base, como fundamento a verdade. A verdade. Então não pode existir amor onde não há verdade. E nós vivemos muito essa dicotomia na nossa sociedade. Nós vemos muito esse divórcio entre amor e verdade. Há pessoas que dizem, eu digo a verdade e doe quem doer. E outros dizem, não, para que você dizer verdade, falar tão assim, vamos viver o amor? E aí alguém coloca em dois extremos, verdade e amor, onde aqui João une como um trilho, amor e verdade dentro desta carta. O amor, por causa da verdade, vencerá qualquer engano e falsidade naquela igreja. Possivelmente alguns falsos mestres estavam lá dizendo assim, nós amamos ao Senhor, e estavam ensinando mentiras. Hoje as pessoas querem divorciar amor e verdade, mas uma não pode existir sem a outra. Não pode existir sem a outra. Quem ama, vive e diz a verdade. E quem possui a verdade, a diz em amor. Veja o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, quando escreve esta carta, capítulo 4, que ele exorta os irmãos a dizer a verdade. Mas como é que ele diz que esses irmãos devem dizer a verdade de uns para com os outros? Efésios 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Ele une verdade e amor. Será sempre esta balança, este equilíbrio desta segunda carta. Se você vê alguém que chega com palavras de amor, mas não traz a verdade, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, rejeite isso aí. Devemos rejeitar. Da mesma forma, se alguém vem com a verdade, tão dura e crua às vezes, mas não traz amor, rejeite também. Amor e verdade estão casados. Esta senhora e seus filhos puderam ver, puderam ouvir, puderam sentir este amor deste velho apóstolo ao receber a verdade do Evangelho. Eles deveriam guardar esta verdade do Evangelho. Ele e todos que conhecem a verdade, ele vai dizer, amam esta senhora e seus filhos. Mas quem é esta senhora? E quem são os seus filhos? Como pode o apóstolo João e todos que conhecem a verdade, todos, amar esta senhora? Nós conhecemos esta verdade. Hoje, também amamos esta senhora e seus filhos? Será que esta senhora está viva? Será que esta senhora já morreu? Como essa senhora recebe esta mensagem? É o segundo ponto. Meus irmãos, esta senhora não é a senhora por nome eleita, como alguns na história quiseram dizer. Não, o nome dela é eleita. Outros disseram é Kyrie, o nome dela. Senhora, Kyrie. É um nome pessoal, é uma senhora mesmo, como disseram alguns. Esta senhora, embora seja um termo feminino, não é literalmente uma mulher crente que tinha muitos filhos morando na Ásia Menor. Esta mulher, meus irmãos, representa a esposa, a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo. Esta mulher representa a igreja com seus muitos filhos. E João sabe que a perseguição era terrível e ferrenha naquela época. Então, ele está usando uma linguagem figurada para se dirigir à esposa do Cordeiro. Como ele faz em Apocalipse também. A esposa já está ataviada e está preparada. Agora, irmãos, isso é importante porque este apóstolo, mesmo sabendo que naquela igreja tinham pessoas cheias de problema, ele dizia, eu amo. Porque amar quem ama é muito bom. O apóstolo, o presbítero, o idoso, o homem que revestido de autoridade, chama filhos, filhinhos nas suas epístolas, e aqui também, ele amava, e todos que amam a verdade também amam a igreja, porque Cristo morreu pela igreja. E aí é que está o problema. Vemos a época que a igreja está sendo tão criticada, os desigrejados, tantos movimentos que surgem hoje, atacando a noiva do Cordeiro. Uma vez, um certo irmão chegou e disse, rapaz, hoje está difícil viver na igreja. Será que tem igreja?
E uma vez eu perguntei, quando você fica de pé, no momento de confessar a sua fé, você pula aquela parte que diz, creio na igreja? E ele parou e ficou pensando. Porque às vezes nós falamos e não meditamos no que dizemos. Nós cremos na igreja, não é por causa da igreja, mas porque Cristo morreu e comprou esta igreja. Com suas falhas, com seus defeitos, com seus desafios, com suas virtudes. João ama esta senhora. E nós, como irmãos, como igreja do Senhor, né, fazemos parte também, nós somos esta senhora. Como seria dar tiro no próprio pé, falando mal da igreja do Senhor. Então perceba, irmãos, que ele amava, e todos que amam a verdade, amam a igreja por quem Cristo morreu. Então há uma comunhão dos santos na história, há uma comunhão dos santos na doutrina, há uma comunhão dos santos. A gente hoje aqui, aquela igreja lá, porque cremos na mesma verdade, não muda nada. Então ele usa uma linguagem figurada para a esposa do Cordeiro. Interessante, que ele faz a mesma coisa quando vai acabar esta epístola, né? Veja que ele está em outra igreja, versículo 13 da carta de 2 João, e ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então perceba que a igreja é eleita por quem Cristo morreu. Nós não só confessamos que cremos na igreja universal de Cristo, mas também que a amamos. Sim, amamos esta igreja. Amamos com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, e os filhos delas a chamam de ditosa, mesmo assim. Sabem que foram agraciados com o amor e com a verdade. E deste amor fluíram a graça, a misericórdia e a paz. Não tem como ele não saudar. Ele diz, vou saudar aqui, nessa abertura desta carta, só para aqueles que estão fiéis, que estão bem, que estão... Ele está saudando a esta igreja. Agora pense, se Deus ama a igreja, se Cristo se entregou por ela, se o apóstolo João a ama, com todos os verdadeiros cristãos, o que dizer daqueles que falam mal da igreja do Senhor, que desprezam a igreja do Senhor, que se acham superiores às falhas e às faltas dela? Não seria isso uma hipocrisia? Não seria isso um legalismo, ou talvez um moralismo que quisesse impor na igreja? Amado irmão, você foi atingido pelo amor de Cristo e conhece a verdade. Nunca deixe de amar esta senhora, não como os humanistas fazem, no sentido de instituição, como algo assim diferente da igreja como organismo vivo, a noiva do Cordeiro. Nós estamos dizendo que existe uma igreja fora e a gente tem que amar aquela igreja, e nós somos a igreja do Senhor, por quem Cristo morreu. Então ame esta senhora, e é senhora, porque o templo ela está de pé. Já caiu o Império Romano, já caiu tantas coisas, e ela também é uma senhora, já está velhinha, mas ainda permanece de pé, por causa da graça de Cristo que a ama. O noivo ama a noiva. Então esta senhora é um título de respeito, senhora, para com esta igreja. A igreja é descrita como escolhida, coisa linda também, a senhora eleita. Quem elegeu? Não foi João, mas foi o próprio Pai em Jesus Cristo, que é o amor e a verdade de Deus revelada em nós pecadores. Cristo revelou este amor do Pai e esta verdade a nós pecadores. Não precisamos buscar a verdade, já temos, já encontramos, ela está em Cristo. Ela é Cristo, sempre estará conosco até a consumação dos séculos. O mundo desaba porque não creem e não amam esta verdade, mas ele permanece em nós e estará conosco para sempre, por toda a eternidade. Isso é garantia de salvação, isso é perseverança dos santos, permaneçam. E João escreve tanto, gosta tanto dessa palavra no Evangelho, porque vem de Jesus, nas suas epístolas, e agora também nessa outra, da segunda epístola, a primeira e na segunda e na terceira. Permaneçam nesta verdade, não arrede o pé, ela sempre estará conosco, isso é garantia de salvação, perseverança. A verdade, meus irmãos, não é um assentimento só intelectual, ou um conceito filosófico grego,
é a pessoa de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles deveriam permanecer neste firme fundamento. Para quê? Para poder vencer aqueles falsos mestres, que possivelmente diziam trazer uma verdade superior. Ou talvez também trazer uma mensagem dizendo que nós amamos vocês, por isso que estamos ensinando a vocês isso. Mas eram ataques de falso mestre com suas heresias. Então João, o velho e amado apóstolo João, concluiu destacando que isso estará sempre com ele. Esta senhora e seus filhos terão sempre consigo essas 3 grandes virtudes da obra de Cristo. E ele salda elas assim. São elas: a graça, a misericórdia e a paz. É só isso que esta senhora precisa. É só isso que a igreja precisa e nada mais. Não precisamos de métodos. Não precisamos de inovações. Não precisamos de departamentos. Não precisamos de estratégias humanas. Não precisamos mudar a verdade. Precisamos só ouvir todos os domingos esta saudação: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que saudação gloriosa! A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, porque fomos adotados nesta família. Deus é nosso Pai. E de Jesus Cristo, o Filho do Pai, que não é abaixo de Deus, que não é um Deus inferior, porque encarnou, mas é igual ao Pai. Serão conosco em verdade e amor. Graça é a bondade imerecida de Deus, que Ele concedeu livremente a pessoas que não são dignas de tal atenção. É tudo o que um Deus santo e justo faz por pecadores que eles não merecem. E a misericórdia aqui fala da sua compaixão, da piedade de Deus, de sua ternura e prontidão para perdoar o pecador que merecia ser jogado no inferno. E com graça e misericórdia, nós podemos ter como resultado disso uma vida de paz com Deus e com o próximo. É a integridade, é o bem-estar da vida em todos os seus aspectos. Ela transmite ideia de segurança, de descanso, talvez até de ausência de hostilidade. Isto é o que Deus oferece para esta senhora, para a sua igreja. João está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Graça é Deus fazendo por nós o que não merecemos. Misericórdia é o fato de Ele não fazer conosco o que merecemos. E paz é Deus nos dando o que precisamos com base na sua graça e misericórdia. É isso que a igreja sempre deve depender. A ordem das palavras nesse texto não estão aleatórias. A ordem que o Espírito Santo colocou são significativas. A graça de Deus é sempre anterior. A misericórdia e a paz vão fluir dela. Esta é a gloriosa saudação. Não como um desejo do apóstolo, mas como um anúncio. Ele não está desejando que vocês tenham paz, misericórdia. Ele está dizendo: vocês têm. Estão com vocês. É um anúncio, uma declaração para a igreja do Senhor. Este mesmo anúncio que a igreja aqui em Caruaru ouve todos os domingos. E aí, que bênção, ouvir de forma representativa o liturgo, erguendo as mãos, invocando o nome de Deus e declarando estas grandes verdades no início do culto, saudando a Senhora, que é a igreja, todos os domingos. Graça, misericórdia e paz. Como não deve ser o nosso preparo para ouvir esta declaração na santa convocação solene, no culto ao Senhor. Por isso temos que pensar no nosso sábado. Por isso temos que pensar no nosso preparo, nosso planejamento, se organizar. Porque pense, olha, segunda-feira, se você chegar em um local, que você chegar no local de 4 horas da manhã, você vai ganhar um apartamento, um exemplo, um carro e uma viagem para a Europa. Agora tem que chegar 4h30 da manhã. Todos estariam de 4h30 da manhã. Mas o Senhor nos convoca para estar 9 horas da manhã, para você ouvir o Todo-Poderoso, que é muito mais do que apartamento, é muito mais do que carro, para você ouvir a declaração
Graça, misericórdia e paz. É isso que João começa saudando esta igreja. Então nós, como igreja, temos que nos planejar para o culto, o dia do Senhor, para ouvir também esta saudação, que ressoa ao longo dos anos. Então, meu irmão, se o problema é despertador, compre pilha. Eu não sei se Duracell ou outra, não quero fazer propaganda, mas compre pilha e se organize para acordar. Chegue antes de começar o culto, almeje chegar cedo, estar aqui olhando, aguardando este bom momento. Turma, se prepare. Em casa, prepare a sua família para ouvir a saudação, não do velho João, já morreu. Não é o pastor ou um presbítero, mas é o próprio Senhor saudando a sua esposa, saudando a sua igreja. Então, amados irmãos, estejamos atentos a esta verdade, porque temos esta graça, esta misericórdia e esta paz nesta gloriosa saudação. E o mesmo João, ele escreve em Apocalipse, que nós lemos, uma grande verdade. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a senhora eleita, a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Foi-lhe dado, não tínhamos, foi-lhe dado, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Assim, terminamos esta pregação, declarando estas verdades para a igreja, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor para sempre. Amém. Amém.